Nas aulas anteriores sobre iteração, a gente falou sobre o while loop, falamos sobre o do while e ficou faltando agora falar sobre o for loop. Bom, os três são estruturas de repetição que funcionam da mesma forma, né? A gente inicializa aqui a variável, faz o teste booleano, realiza a instrução e atualiza a variável. Quando eu comecei a programar, eu preferia sempre usar o while loop, porque eu entendia melhor o while loop. Na verdade, o while loop realmente é mais simples, é mais fácil de entender. Só que a vantagem de usar o for é que ele é mais compacto. Ele ocupa menos espaço, menos linhas de código. Então, quando a gente vai usar, principalmente quando a gente vai usar estruturas de repetição aninhadas, a gente vai perceber que o for ele é muito mais apropriado para isso. Depois que eu me habituei a usar o for loop, eu posso dizer que mais de 90% das vezes eu uso o for ao invés do while. Então, vamos ver aqui como é que é na prática aqui o for. Eu escrevo aqui então em letra minúscula for, abro parêntese, e aqui onde eu declarei a variável, vai ser no nosso parêntese aqui a primeira instrução. Daí eu coloquei um ponto e vírgula, e agora a segunda instrução depois do ponto e vírgula ali é o teste booleano. Aí eu vou dar também mais um ponto e vírgula e por último aqui vem a atualização da variável. E aí eu fecho o parêntese, abro as chaves, coloco a instrução lá dentro das chaves, né? E fecho as chaves. Então temos aí a estrutura do for loop. Na aula passada a gente falou sobre cores. Aí a gente mudou aqui o esqueminha de cores de RGB para HSB, né? E a escala de cores a gente colocou aqui de acordo com a altura da tela, que aqui no caso é 400. De forma que aqui então eu estou vendo todas as cores possíveis, tendo o brilho e a saturação máxima. E aqui, ao invés do while, eu usei o for. Então, para vocês verem aqui que ele funciona da mesma forma. E tem uma coisa, eu estou mostrando esse desenho aqui de novo, porque tem uma coisa que eu não expliquei muito bem na aula passada, que é o seguinte, eu defini, então, eu queria lá uma variação de cores a partir do verde, e aí eu falei assim, o verde está no 100, o azul está no 250. Como é que eu sei isso? Bom, se aqui vai de 0 a 400, eu imagino aqui que o amarelo está mais ou menos no 50, que o verde está mais ou menos no 100, esse azul claro aqui está no 200, o azul escuro no 250 e assim por diante. Então eu vou começar aqui um programinha do zero. Aqui eu defini então o esquema de cor aqui e um background. Eu vou desenhar aqui agora então um retângulo lá no início da tela com o valor 0 para y, 0 para x e o tamanho de 50. Então eu tenho aqui um retângulo. Vamos definir uma cor para ele também, né? Vou dar lá 50, que eu acho que é amarelo, né? Tá. Agora, dentro desse quadrado, eu vou querer desenhar mais 4 quadrados de tamanhos menores. Então eu vou fazer isso utilizando um laço for. Eu vou criar uma variável aqui, onde eu vou definir o tamanho. Eu estou usando o tamanho 50, né? E aí eu vou decrementar essa variável até que ela chegue no valor 0. Então, tamanho, enquanto o tamanho for menor que 0. E aí eu vou pegar essa variável tamanho aqui e vou reduzindo a cada iteração em 50, em 10 unidades, né? Até chegar ao 0 lá. E aí então eu vou jogar esse rect ali dentro do for. E aqui eu vou chamar de tamanho.
Na verdade eu estou chamando de TAM, né? Que é a abreviação de tamanho. Ah, e aqui faltou então, ó. Na verdade eu confundi aqui. Eu coloquei TAM, enquanto TAM menor que zero. Na verdade é maior, né? Então eu tenho aqui o quadrado que vai ser... Primeiro ele foi desenhado em 50, depois reduziu em 10 unidades. Então ele está valendo 40 aqui, depois 30, depois 20, depois 10. Para isso aqui ficar mais bonito, eu vou querer modificar então a cor de cada um desses quadrados aqui. Eu vou utilizar então o tamanho, a variável tamanho, para modificar a cor. A matiz eu vou deixar no 50. Matiz, saturação e brilho, né? Então o brilho eu vou colocar aqui no valor máximo. Eu quero mexer então somente com a saturação. A saturação no zero, a cor fica branca. Então eu vou colocar aqui tamanho. Você vê que fica bem clarinho aqui, né? Mas eu quero então, o primeiro quadrado aqui, eu quero que ele tenha a saturação máxima. Então ele vai ficar na cor da matiz lá, a cor máxima, né? É o menos desbotado possível, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 50 até eu chegar no 400. Então eu tenho que multiplicar por 8. Então os valores para saturação ficaram assim, ó, 8 vezes 50 é igual a 400, depois 8 vezes 40, 8 vezes 30 e assim por diante. Agora eu quero então que esse desenho aqui seja desenhado aqui até chegar no final aqui da largura. Então eu vou desenhar esse quadrado de 50 aqui 8 vezes. Eu vou mexer onde então? No eixo X. Então eu poderia fazer o quê? Copiar isso aqui, colar aqui e iniciar aqui, ó, no 50. E assim por diante, né? Eu vou copiar aqui, colar e inicio aqui no 100. Então vamos criar, para não ficar repetindo isso aí, vamos criar um for, que aí a gente só faz o código uma vez e ele vai repetindo. Então eu vou criar aqui a variável pos(x), né, que é posicionamento x, vou dar o valor de 0 para ela. Então, enquanto essa variável for menor que 400, que é a largura máxima, eu vou repetir essa instrução. E de quanto em quanto eu vou incrementar essa variável? Então você viu aqui, ela começou do 0, depois 50, depois 100, então é em 50 unidades. Então eu chamo lá, pos(x) vai ser incrementada em 50 unidades. Agora eu fecho parênteses, abro e fecho aqui as chaves. Aí eu vou apagar isso aqui. Vou copiar isso aqui, esse for aqui, ó. Eu vou recortar ele e colar aqui dentro. E aqui, ó, então onde está o 0 aqui, posicionamento x, eu vou chamar de pos(x), né? E aí então temos lá o nosso for dentro de um outro for. Agora eu quero preencher toda a tela aqui, então eu vou desenhar essas linhas aqui, ó, vou desenhar até chegar no fim aqui, então, da altura aqui, né? Então vamos lá, copiar isso aqui. E eu vou substituir aqui tudo que está y, eu vou substituir por... Tudo que está x, né? Eu vou substituir por y. Aqui eu vou incrementar em 50 unidades também. E aqui eu, ao invés de largura, é altura, né? Vamos fechar aqui. E jogar então esses dois fors aqui alinhados, vamos jogar aqui dentro. E agora está faltando então chamar esse 0 aqui de pos(y). Pronto, bem rápido, né? Para desenhar tudo isso aqui de quadrado, né? Imagina se fosse desenhar um por um, né? Vamos aqui fazer a indentação aqui então, né? Então temos esse for, esse for aqui, dentro dele temos esse e depois temos esse.
Agora, tendo essa estrutura aqui construída, vamos mudar alguns parâmetros aqui, vamos alterar alguns parâmetros para a gente ver aqui como é que facilita para a gente, né, mudar toda a forma do desenho aqui, né? Então, por exemplo, ao invés de ter aqui 5 quadrados, eu poderia ter 10 quadrados. Então, ao invés de incrementar em 10 unidades, decrementar em 10 unidades aqui, eu decremento em 5 unidades. Olha lá. Eu posso, por exemplo, querer uma margem. Ao invés de começar aqui do 0, 0, definir uma margem aqui, ó. Vamos definir uma margem de 25 para o início. E agora a gente subtrai aqui. Então temos aqui agora uma margem. Agora a gente pode definir, por exemplo, um espaçamento aqui entre esses quadrados aqui, ó. Então, ao invés de 50, eu mudaria aqui para 60, por exemplo, né? Então, vocês veem aí como a gente consegue alterar o desenho de forma bem mais fácil, né? Agora eu voltei, então, o desenho aqui para aquela forma original que a gente fez. E vamos supor aqui que eu queira mudar a cor aqui desses quadrados aqui. Como é que eu faço aqui, então? Random, variando de 0 até a largura máxima. E aí cada vez que eu reinicio aqui, então eu tenho um esqueminha, eu tenho um desenho com as cores diferentes aqui, né? Agora então, ao invés de desenhar cada quadrado com cor diferente, eu quero desenhar cada bloquinho desse aqui de quadrados de tamanhos diferentes de uma cor, né? Então eu faço assim, ó. Var, vamos dar o nome cor para a variável, né? Atribui o valor inicial de 0. E aí antes desse for aqui, ó, eu atribuo um valor para essa cor. E aí sim eu coloco aqui um valor aleatório, de 0 até a altura máxima. Até o máximo da escala aqui. E aí, ao invés de dar o valor aleatório aqui, ó, aqui eu coloco cor. Pronto aí. E agora sim, para finalizar isso aqui, eu vou desenhar mais uma vez. Vou desenhar aqui então, vou animar a nossa cena aqui com a função draw. Então eu vou copiar tudo isso aqui dentro. Só que está muito rápido, então eu vou diminuir a taxa de quadros por segundo aqui. Vamos colocar 5, por exemplo. Aí a gente pode indentar o código aqui. E aí temos aí então esse desenho animado aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar disponibilizado o código ali embaixo da descrição do vídeo e até a próxima aula.